Olá pessoal, vou fazer o exercício 3.19. Eu tinha conversado com a Vanessa e ela sugeriu de eu fazer esses 4 exercícios, né? Esse é o quarto que eu estou mandando para vocês, mas ela tinha pedido para eu fazer no capítulo 4. Eu achei melhor fazer esse 3.19 aqui, está mais relacionado com a parte de resistências térmicas. E eu acho que é mais útil para vocês, inclusive pelo fato de vocês serem futuros engenheiros de energia, né? Que vão lidar com fenômenos elétricos também. Então, o exercício 3.19, ele fala sobre uma veste protetora para bombeiros, identificada como turnout coat, é tipicamente construída com um conjunto de 3 camadas separadas por espaços de ar, como mostrado esquematicamente, né? Dimensões representativas e condutividades térmicas das camadas são representadas a seguir. Então, eu tenho aqui o lado da chama e o lado do bombeiro, né? Então, eu tenho uma camada externa, um espaço de ar, uma barreira de umidade, um espaço de ar e um forro térmico. Então, aqui tem as dimensões dela, né? E ele fala o seguinte: os espaços de ar entre as camadas têm 1 milímetro de espessura e o calor é transferido nessa região por condução e por troca radiante através do ar estagnado. O coeficiente radiante linearizado por espaço pode ser aproximado por H_rad igual σT1 mais T2 vezes σT1 ao quadrado igual a T2 ao quadrado, proporcional a 4 σT ao cubo, T médio ao cubo, onde T médio representa a temperatura média das superfícies limites do espaço, ou seja, essas superfícies da fronteira aqui do espaço vazio, né? Dessa forma, o fluxo radiante através do espaço pode ser representado por Q_rad igual a H_rad vezes T1 menos T2. Letra A. Represente o turnout coat por um circuito térmico identificado todas as resistências térmicas. Calcule e coloque uma tabela as resistências térmicas por unidade de área, metro quadrado Kelvin por watt, para cada uma das camadas, assim como para o processo de condução e radiação dos espaços de ar. Admite que o valor total de T médio igual a 470 Kelvin possa ser usado para aproximar as resistências radiantes em ambos os espaços. Comente sobre a magnitude relativa das resistências. Bom, então nesse caso aqui, eu vou escrever aqui em vermelho, nós temos, né? Então, temperatura interna, temperatura externa da chama e temperatura interna. Então, aqui nós temos a temperatura externa e o calor da chama está entrando por aqui. Então, um fluxo de calor da chama, né? Então, quando ele vem no T externo, ele passa pela camada externa. Então, nós temos uma resistência térmica aqui da camada externa. Então, essa resistência vai ser por condução, e ela tem essas duas linhas aqui porque ela por área, tá? Então, uma resistência térmica em função da área. Depois, nós temos aqui a temperatura do ponto A. E o ponto A vai ser essa fronteira aqui, ó, entre a camada externa e o primeiro espaço de ar. E aí ele falou que no espaço de ar existe transferência de calor por condução e por radiação. Mas não existe por convecção, porque o ar está estagnado. Então ele transfere calor em um circuito em paralelo entre os pontos A e B. E aqui então nós temos a resistência de condução entre os pontos A e B, né? 2 linhas. E aqui resistência de radiação entre os pontos A e B. Tá? Depois do ponto B, ó, ele vai passar pelo barreira de umidade. Então nós temos aqui, ó, uma resistência de condução da barreira de umidade. E aqui ele é da camada externa. Então eu vou chamar de camada externa aqui, C, tá? Depois, novamente, mais um espaço vazio. No espaço vazio, nós temos o esquema novamente, né? Resistências em paralelo. E essa resistência é uma resistência por condução entre os pontos. E aí, aqui eu tenho uma temperatura C e aqui eu tenho uma temperatura D. Então, é a resistência de condução entre C e D, e aqui, resistência de radiação entre C e D. E aí, por último, eu tenho o forro térmico, tá? Então, o forro térmico é uma resistência por condução
do forro térmico e aí sim a temperatura interna em contato com a pele. E como é que a gente calcula essa resistência de condução? Ó? Você lembra como é que era uma resistência de condução, né? Uma resistência de condução genérica. É o comprimento dividido pela condutividade térmica. Vezes a área. Só que no caso, essa resistência aqui é por área, então não vai. Resistência de condução é comprimento dividido pelo K. E aí todos os comprimentos e condutividade térmica vocês têm na tabela. E a resistência por radiação? A resistência por radiação, essa aqui, ó, é 1 sobre o H de radiação, e ele deu para vocês o H de radiação aqui, ó. Então é 1 sobre sigma, vamos ver aqui, só um pouquinho, 4 sigma T médio ao cubo. E o sigma é a constante de Stefan Boltzmann, né? 5,67 vezes 10 a menos 8. E aí, o que a gente precisa? Ó? Eu preciso ter uma resistência equivalente entre a temperatura externa e a temperatura externa. O problema é que nós temos aqui em paralelo, paralelo e depois série. Como é que eu resolvo? Ó? No caso de resistência em paralelo, a resistência equivalente aqui por espaço AB vai ser igual ao inverso da resistência de condução do espaço AB. E como é que eu acho a resistência de condução? Aqui, ó. É só pegar o comprimento do espaço AB vezes a condutividade térmica. Mais 1 sobre resistência de radiação do espaço AB. Onde está a resistência de radiação? Está aqui. 4 sigma vocês têm e o T médio. O T médio ele deu aqui 467 Kelvin. E a mesma coisa para essa resistência aqui, né? Então, resistência equivalente do espaço CD é igual a 1 sobre resistência de condução do espaço CD mais o inverso da resistência de radiação do espaço CD. Depois que vocês tiverem a resistência equivalente aqui e aqui, vocês somam todas elas, né, para ter resistência total. E aí ele pede para vocês fazerem uma tabela com os valores dessas resistências, né? Então nós temos que fazer uma tabela colocando todos os pontos aqui, né? Começando pela camada externa. Então, pegando essa figura, né? Vamos fazer uma coluna para cada parte aqui, como está na resistência, né? Camada externa, o espaço do ar AB. Depois, o que eu tenho? Eu tenho a barreira de umidade, né? Depois eu tenho o espaço CD aqui. Daí depois eu tenho o forro térmico. E tenho o total, né? E aí eu tenho... Só um pouquinho aqui. Eu tenho as resistências, né? Eu tenho resistência por condução, eu tenho resistência por radiação, tenho resistência equivalente e tenho resistência total. Para a camada externa, eu só tenho resistência por condução, né? E aí eu já calculei tudo, eu coloco para vocês aqui 0,1702. Para o espaço interno inicial, a resistência de condução é 0,259. A de radiação 0,04264 e a equivalente 0,016, né? Para a barreira de umidade eu tenho 0,0, a condução, né? 0,04583. Aqui eu não tenho nem convecção, nem radiação, nem equivalente. Depois o espaço de ar, o segundo, eu tenho condução 0,0259, a de radiação 0,04264 e a equivalente 0,1611. Os mesmos valores, né? Para os dois espaços de ar aqui tem o mesmo, porque a temperatura média é a mesma para os dois. E forro térmico 0,00921.
Eu acho que está errado, pessoal. Acho que é 0,9. É isso aqui, 0,00921. Ele é a maior resistência térmica, né? E aí, fazendo toda a resistência equivalente aqui, a gente vai ter uma resistência total de 0,1043, né? Que é, na verdade, é o somatório de todas essas aqui, né? Que a gente tem uma resistência equivalente aqui, resistência equivalente, mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, vai me dar isso aqui. É porque no final elas têm que ser o somatório. Então, quem mais contribuiu foi o forro térmico aqui, né? Que foi a maior parte da resistência térmica. E a letra B, ele pede para o ambiente típico de fogo no qual bombeiros frequentemente trabalham, o fluxo térmico radiante típico do lado do fogo do turnout code, 0,25 watts por centímetro quadrado. Qual a temperatura da superfície externa do turnout code se a temperatura da superfície interna for de 66 graus, uma condição que resultaria em uma queimadura? Bom, então para a letra B aqui, a gente usa o conceito de resistência térmica, né? Então, o fluxo de calor é igual a diferença de temperatura dividido pela resistência térmica total. Então, essa aqui a gente calculou e esse calor ele deu pra gente, né? Que é 0,25 watts por centímetro quadrado. E aí tem que transformar o centímetro quadrado para metro. Então, esse é o fator de conversão, tá? Igual a o ΔT, que é o T externo menos o T interno, dividido por a resistência total aqui, que é 0,1043. Esse aqui, o T interno, ele diz para nós que é 66 graus. Então só ficou o T externo. O T externo, no caso, calculando, deu 327 graus. Vejam, né, que parece um fluxo de calor pequeno, mas é porque ele é por centímetro quadrado. E aí vocês vejam que eu usei graus Celsius aqui, porque nós estamos com uma subtração, então eu posso usar, mas se fosse multiplicação, tem que usar sempre Kelvin, tá, pessoal? Então, esse aqui é um exercício. Estudem bastante resistência térmica, que é uma analogia bem importante, bem interessante para vocês, tá bom? Bons estudos aí, boa prova.